Neófitos e neófitas, sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde todos os convidados aqui são de primeira, só os hosts aqui são de quinta. Eu não Brincadeira. sou de quinta, não. A única coisa de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, toda quinta-feira. Eu sou o Léo Cantrell, aqui ao meu lado está a minha irmã. Todo mundo acha que você não é minha irmã. Porque eu sou mais bonita. Não, é porque eu botei... Não, nem isso é também. É porque eu botei Léo Cantrell e você é a Lia Nascimento, Fernanda Nascimento. Tem esse alter ego aí pois da é. criatividade que você tem. Aqui não? no meu lado tem a minha irmã, Lia Fernanda Nascimento. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui com mais um programa. E eu tenho uma novidade pra vocês já devem ter percebido, que a gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Amazon Music, no Rumble, Google Podcast. no Instagram, no LinkedIn. Multiplataforma. Cara, a gente tá em todos os locais, não tem como você dizer que não deu pra você ouvir, entendeu? Então, Trânsito de Vitória, tá pegando a terceira ponte? Bota lá no Spotify e escuta que tá tendo um conteúdo bem legal pra vocês, Eu não prefiro o Deezer. Que seja. É isso aí, galera. Então, aí, se você tá curtindo o nosso trabalho. E se você tem algum produto, a sua empresa quiser trazer para cá para a gente poder apresentar, não tem problema nenhum, traz aqui, a gente vai ter o maior prazer de compartilhar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto. Vai ter o contato aqui, entra em contato com a gente, porque fortalecendo isso daí, a gente vai juntos, nós vamos desfuder a engenharia, desgambiarrar a engenharia, não é não? E hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério mesmo. Cara, esse é impacta na vida, sério, não, sério. total impacto, né? É. A gente tá aqui com o engenheiro civil Péricles Ferreira. Obrigado por ter vindo, Péricles. O Péricles, ele é engenheiro civil, né? Pós-graduado em avaliações e perícias de engenharia, especialista em projeto estrutural e estruturas metálicas e sócio proprietário da Ferreira Engenharia. Não faltou outra coisa aí. O quê? Corredor semi-profissional de Não, maratonas. é verdade. Mais conhecido como Corredor Pangaré. Tem que, pô, vou chamar de Pode É, falar. apelido. Beleza. Obrigado aí, cara, por você ter vindo. É um prazer imenso. E é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho de engenharia, que uma coisa que a gente gosta, a gente sofre pra caramba, mas a gente gosta. Nós somos meio masoquistas, né? Nossa, por pra caramba. falar em sofrimento, Cara, né, cara? Eu pelo já vou amor de começar com a pergunta já. Qual fazer? Projeto estrutural, irmão. Que pariu. Por quê? Não, melhor, projeto estrutural. O que comem? Onde vivem? É. O que fazem? Respiram? Gente, que é isso? Agora tem bastante, cara. Depois do advento do software, clique. Tem um monte. Tá surgindo aí, um tem monte. Mas você não surgiu agora no Advento, só você já tem. Conta aí um pouquinho de sua formação e que ideia foi essa de fazer estrutural, né? Que é o ramo da engenharia que todo mundo corre. Corre. Todo mundo corre. Até hoje eu não sei porquê, né? Porque é bacana. É legal, cara. Então, tira É esse legal. estigma aí da situação. É bem legal. Bem, de onde veio... Eu acho que eu sempre tive... Acho não, tenho certeza. Eu sempre tive um olhar assim diferente para a estrutura, né? Eu fiz edificações e você olhar e reparar, poxa, como é que funciona, deixa de funcionar. Até a nossa camisa de formando da escola técnica, que aí chegou na hora ali, tinha que fazer o desenho. Aí o pessoal, vamos fazer um diagrama de momento fletor aqui de uma viga. Aí, deixa comigo. Na hora lá, aqui e tal. Eu até achei essa camisa esses dias atrás aí. Postaram recentemente, acho que a Juliana postou. Provavelmente, Postou. Juliana. Ela postou. O desenho é meu, tá? Direitos autorais, depois eu pego. O diagrama é meu. Enfim, aí acabei entrando na engenharia, né? Como era de se esperar. Eu entrei 2000, vestibular de 2000. Aí entrei, fiquei um tempo ali trabalhando como técnico em edificações e na engenharia, e obviamente que ia dar tudo errado, né? Aí eu saí do curso saí de trabalhar como curso técnico e fui me dedicar a só estudar, né? E fazer estágio. Aí eu estagiei na obra, olha como é que é velho, na obra do Shopping Praia da Costa. Olha, sério? Na Sacavalcante ou não? Pela Sacavalcante? Era numa empreiteira. Aí a gente fazia, a obra, o contrato era de piso, era do piso de granito e da fachada. E eu odiava. Nossa. Sério? Cara, eu odiava. Pô, a empresa Você estagiou, na né? M Santos, na M Santos. Não é que eu odiava a empresa, eu odiava o serviço, assim, de, poxa, M Santos, isso. Ficar controlando o peão, o material, era maçante pra caramba. E eu ficava ali, a obra rolando, montando estrutura metálica, eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? É ali, né? Aí eu saí desse estágio e fui só, vou me dedicar a estudar. E aí o meu primeiro contato não foi nem estágio, né, de
de empresa foi fazer iniciação científica com o professor Pedro Sá, na UFES. Né? A primeira disciplina direta ali de estrutura isostática, né? Agora mudou tudo, é análise 1, 2 e 3, mudou a grade toda. Mas era estruturas isostáticas, eu estudava com o livro do Susequinde ainda. Deus me livre. Aí a professora Brunella, né? Brunella. Ela gostava de mim. Ela gostava. Ela também gostava de mim. Só nas notas que não. Aí eu lembro até a primeira prova, né? Entreguei a prova pra ela assim, entreguei a prova, ela... E aí, gostou da prova? É mesmo, ela assim, positivista. Gostou da prova? Nossa, tô com vontade de morrer. Tudo aí que a gente falou caiu, né? Aí eu comentei com ela e ela falou, não, procura o professor Pedro Sá, faz iniciação científica no NECSEM, né, que é o Núcleo de Excelência em Estruturas Metálicas e Mídias. Já tinha inaugurado. Tá. Já tinha inaugurado. Então você não trabalhou no projeto do NECSEM? Não, já estava pronto. O NECSEM funcionou primeiro ainda numa sala do colegiado, alguma coisa parecida com isso. E depois foi para o prédio, né? O projeto é até do Pedro Sá, o prédio lá, né? E a arquitetura, eu acho que é do Tarcísio. Tarcísio Bahia. A arquitetura é do Tarcísio Bahia. Ou do Augusto Alvarenga. Eles vão brigar comigo. Dá o Google. Eles vão brigar comigo. Mas enfim, aí fui lá, fiz iniciação científica com o Pedro. Era na área de chapas finas, perfis dobrados. E aí ele, poxa, eu vou abrir um escritório, vamos fazer projeto e tal, vou reabrir, né? Porque ele já teve outros escritórios. E aí nasceu a Sá Ferreira. Sim. Aí depois o Pedro diminuiu as atividades dele, saiu da empresa e virou... Tá muito ocupado em Manguinhos. Só Ferreira, virou Ferreira Engenharia. Ele tá muito ocupado em Manguinhos. Saudoso professor Pedro Sá. Aprendi muito com ele, muito mesmo. Foi uma oportunidade ímpar, assim, de aprender muita coisa com ele. Entendi. Aí ali você gostou já de... Ali eu tô aqui na área. Você se achou, se encontrou. Tô na área. Você é realmente apaixonado ali. Sim, com certeza. Cara, mas é realmente um contrassenso. Né? A gente entra na engenharia porque, teoricamente, a gente tem um maior gosto por números. Só que chegar lá dentro, irmão, acho que quando você começa a lidar com números de verdade, você começa a ter aversão. Será que é por causa disso que as pessoas fogem da estrutura ou porque é realmente algo difícil de lidar em termos de projetar? Vamos fazer uma lá, conversa de bar. Assim, porque assim, vamos dizer que tudo que eu disser aqui são suspeitas minhas. Nossa, são conjecturas, imagens. São conjecturas e imagens que eu tenho dessa percepção. Quando eu olho para a estrutura, eu tento entender ela sem número. Eu não fico pensando em número, eu penso em comportamento estrutural. Aí as contas que são feitas, os cálculos que são feitos e até as verificações estruturais, você pegar uma formulação de flambagem lateral e por aí vai, calhamaço assim, você pegar a norma europeia, então, que europeu é uma benção para fazer fórmula. Então fica uma fórmula gigante, né? Aí o cara vai olhar para isso aí e vai falar assim, poxa, eu não estou enxergando absolutamente nada, né? Aí, se você partir para a estrutura olhando para o comportamento estrutural, aí você vai ter uma leitura diferente. Você vai ter uma leitura de engenheiro. Tá? Sim. Aí você vai namorar a estrutura, você vai criar a estrutura. Porque aí até a questão do papel do arquiteto. Que eu acho que a formação do arquiteto na estrutura é extremamente falha nesse aspecto. Eu já tive prazer de trabalhar com um arquiteto que veio o projeto com a estrutura definida praticamente toda. Não era coisa muito simples, era coisa complexa e redonda. Eu de engenheiro era calcular e ajustar algumas coisas, basicamente isso. Só que, ou seja, da onde vem isso aí? Ele não fez conta, óbvio que ele não fez conta. Ele é o sentimento do comportamento estrutural. Exato. Que ele foi maturando, aprendeu, ou é até inato, né? Eu acho que isso também tem questão de ser inato da pessoa. Porque aptidão, se você for tratar em questão de disciplina, mesmo curricular ali na faculdade, existe essa falha na educação assim ali do arquiteto. A educação do engenheiro para a visão de projeto. Pra questão de conforto ambiental, de repente, alguma coisa. A holística do projeto também é Sim. limitada. E aí talvez uma das falhas da engenharia é não olhar como um todo. Você precisa entender o que você está fazendo. Cada um está dando a sua parcela de contribuição. Você precisa entender a edificação, ou que seja. Em engenharia civil, a gente trabalha com infraestrutura.
Não é só edificação, né? Então, qual é o contexto que está ali? Por exemplo, o engenheiro de estrutura, uma hora ele está fazendo uma edificação que vai servir a seres humanos habitando ou trabalhando, mas uma hora ele pode fazer uma ponte para fazer a transposição de um obstáculo natural, que aí vem da infraestrutura rodoviária ou ferroviária. Então, quando você estiver ali, você tem que entender o que você está fazendo, qual é a finalidade, qual a importância daquilo. Então, é muito mais do que simplesmente só fazer o projeto da estrutura, ou só da instalação, ou só de arquitetura. É um contexto. O arquiteto tem um papel fundamental nisso, né, cara? Porque a concepção é dele. A concepção é dele. Quando nasce num projeto... Nasceu, o pau que nasceu outro não se direito. É difícil, cara. É complicado. Quando você pega projeto de arquitetura que nasce mal concebido, você projetar uma estrutura é complexo. Difícil, Não né? tá falando daquelas coisas muito mirabolantes, não. Pode ser não uma tá coisa falando muito Niemeyer da vida. Pode ser um negócio muito simples, mas mal concebido. Aí já era, aí interfere em tudo. E o triste, assim, que eu fico mais assim, até um desalento assim, na profissão, é o seguinte, basta olhar para trás, que a gente não está inventando a roda. Basta olhar para trás, que a gente tem um histórico da humanidade construindo. É do ser humano construir. Então a gente tem todo um histórico para trás, basta observar, né? O que deu certo, o que deu errado. Aqui que eu posso dar um passinho para frente. Não precisa de mais nada, não? Sim. Não precisa inventar a roda. Não, mas você não respondeu. Por que a gente tem aversão ao concreto? É porque não olha com esse olhar. Não, cara. Cara. Não, eu já tenho uma... Nós estamos na conversa de bar. Eu vou ser sincero. A aversão é a falta do acadêmico descer ao prático. Sim, também. Porque assim, a gente chega lá, 200... Primeiro que a gente já vem do massacre matemático da física durante 4 períodos, 5 períodos. Entenda a necessidade, tudo bem. Mas depois quando a gente vai chegar especificamente nas matérias em si, que a gente vai falar, porra, agora eu vou aprender engenharia, só pior, é ladeira. É ladeira. E talvez isso afaste. E por isso que muitos engenheiros preferem, porra, não faço estrutura. Eu saí. Você cria uma insegurança até, né? Sim, a gente fala, pô, isso não é pra mim. E você já veio, se predispôs a prestar vestibular para engenharia, porque você gosta de matemática, de resolver problemas. Aí chega lá, você toma as patadas da vida e você se afasta. E a estrutura é um dos alicerces principais, por exemplo, é o que eu trabalho hoje, a gente trabalha hoje. Sim. Patologia. Eu só comecei realmente a entender comportamento, igual você falou, que se eu observar a estrutura como comportamento, depois que eu comecei a trabalhar com patologia, porque fui obrigado a entender por que deu errado. Tentava buscar a origem do problema e falar, porra, não veio disso, veio por quê? Então eu acho que falta justamente essa junção. Creio eu, né? Entender como um todo. Porque às vezes a pessoa que fez vestibular para engenharia, ele poderia se dar muito bem em física. Sim, matemática. Porque fazendo uma meio que anedota aqui, né? Se você juntar um matemático, um físico, um químico, eles podem projetar uma ponte. Junta para ver o que vai dar. Com todo respeito, não é porque é o seguinte, a engenharia lidar com incerteza. Né? Não é exato. Você usa ferramentas da exatas para fazer o seu trabalho. Porém, ela não é exata. Ponto. A engenharia não é exato. Sim. Você precisa administrar incerteza. Vai ter incerteza. O carregamento é aquele ou não é? Ele varia de quanto a quanto. Sim. Em quanto tempo isso pode acontecer? Aí entra estatística, é matemática. Não é só fazer conta, a estatística é probabilístico. Bom, pelo amor de Deus. É probabilístico. Não é uma certeza. Não é uma certeza. Aí você vem, o carregamento, é aquele ou não é? Funciona ou não funciona? O seu modelo matemático, ele é aderente ou não é? Concreto, a gente está falando de um troço que é até uma dúvida, um negócio que não entra na minha cabeça também. As pessoas preferem trabalhar com estrutura de concreto ou calculista do que de aço. Sendo que eu acho que o aço é muito mais... Está na sua mão do calculista, do projetista, do que do concreto. Está mais. Você tem mais incerteza aqui do que aqui. Aqui você... Se você chegar numa inspeção numa obra, você vê a viga é aquela, o perfil é aquele. A sua dúvida é o aço. Tá me dá a nota fiscal e acabou.
me dá o certificado do aço. Fazer Você tira um corpo de prova ali, acabou, resolveu o problema. Agora, o concreto, não. Qual foi esse FCK foi usado? Mas qual foi o realizado? Qual que ficou de verdade? Né? Porque você moldou um corpo de prova e mandou lá pro laboratório. E o outro ficou ali na peça. Rastreou, o cara botou água. Aí assim, você pega uma viga de 12 metros. Não, você começa lá na fabricação do próprio cimento, né? Exato. Pega uma viga de 12 metros. Ou um pano de laje. Quantos caminhões foram ali? Nossa, quanto tempo foi Aí o cara teve mais atenção de cura aqui do que ali. Aí o cara empurrou um pouquinho para fora da posição ali. Então, cara, é muita variável. Que hora chegou? Como é que tava o tempo? Como é que tava o tempo? Quantos passaram por ali? A rotatividade ali de operários. Mas ali. isso daí vem do próprio, da própria cultura de construção nacional, óbvio, né? Nós somos, não sei qual posição, mas um dos que mais utilizam estrutura de concreto no mundo, né? É meio difícil você mudar esse parâmetro, até por causa de lobby, né? As construtoras, não as construtoras, mas as empresas fabricantes, né? Entre em concreto e aço, tem autoconstrução o também, Felipe arquiteto, ele volta e me diz, e aí, aço ou concreto? Eu falei, cara, não depende. Cada um tem sua finalidade. Felipe? Cada um tem. O Felipe arquiteto. O Jamal? Não, né? Não. Jamal, eu quero trazer você aqui. Nós vamos falar sobre LISP. Cara, LISP. Não. Felipe, cara. Felipe eu não viria aqui, não, mas. Não, ele vai vir. Cara, ele vai vir. Ele é um cara fenomenal. Mas, enfim, a questão da incerteza, até me perdi agora, né? A gente está falando de a aplicabilidade, cada um tem a sua, e ponto. Né? Isso aí não tem coisa que nasce para concreto, tem coisa que nasce para estrutura de aço. Aí está na mão do arquiteto. Do arquiteto definir. É o que é a concepção. Aí vem na concepção. Isso. E tem, aí assim, em engenharia de estrutura a gente trabalha naquela questão. A gente tem a obediência das normas, né? A gente tem que seguir as normas. Apesar de Pedro Sá costumar falar assim que norma é para quem não sabe. Mas se bem que a norma é uma baliza, né? Sim. Não saia dali, você não vai fazer cagada. Se você não sabe sair se não sabe pisar, tem até aquele não sabe brincar, como é que é? Tem aquele áudiozinho do Instagram agora. Qual? Assim, doce igual mel, né? Como é que é? Não sabe brincar, não brinca. Não sabe as regras, não brinca. Mais ou menos assim. Isso pro play. Não sabe fazer, não faz, né? Porque tem hora de estrutura que requer que você é igual um avião, tá lá tudo automatizado, né? A função do piloto é decolar e ler os instrumentos ali, ficar ajustando, monitorando e ajustando. Tem parte da estrutura de soluções estruturais que, cara, se você segue a norma, é o voo, é aquele voo. Mas se você tem ali, não tem teoria ainda para aquilo, não tem na norma, não tem nada. Então você está fora, você não tem instrumento. Aí entra realmente o engenheiro, não é o operador de software. Aí o engenheiro ele consegue manobrar e chegar no lugar certo. Né? Então você tocou num ponto principal. Operador de software. A dona Norma e o CREA, a dona Norma e o CREA fala, formou engenheiro, você pode fazer uma barragem. Podemos, você não. Não, você bem que o Carl falou que você pode fazer até... A atribuição do arquiteto é bem superior do engenheiro. Exato, a gente faz para ajudar. Aliás, o James Webb foi projetado por um arquiteto. É fake news isso. Mas, enfim, formou, tá habilitado. Foda-se. Mas só para usar como o caminho que você chegou, que você trilhou para fazer isso, não foi. Você até passou por uma transformação. Você começou a trabalhar nessa época, ainda estava no processo de transformação, que não existia muito software de modelagem. Então, como é que foi esse aprendizado? Você começou na iniciação científica. Como foi esse aprendizado e a maturação sua para projetos de estruturas? Porque formou, eu posso fazer qualquer porra. Mas e aí? O Péricles. A gente tá falando do Péricles. Do Péricles. Depois a gente fala dos outros, a gente fala mal dos outros. Mas acho que o primeiro ponto foi a questão assim, de ter trabalhado com o Pedro Sá. Ele me incentivou assim, vamos fazer projeto. Você tem capacidade e vamos fazer. Você pega, então, aí começou a aparecer, sempre a pessoa de referência, a pessoa, faz um projeto para mim. Aí ele começou a aceitar. Falou assim, não, sim, tudo bem. Agora eu tenho alguém. Agora eu vou fazer. Aí ele falou assim, toma aqui, faz aqui.
Aí eu lembro que eu acho que era um galpãozinho pequeno para fazer. Começava coisa simples, Coisa depois simples, foram... né? Aí vamos modelar. Aí, pra você ter uma ideia, por exemplo, foi um galpão de estrutura metálica, eu não tinha feito a disciplina de estrutura metálica ainda. Mas Então, os conceitos você já tinha. não, já tinha, já fazia análise, algum tipo de análise estrutural já. Mas qual o próximo passo? Então, ir galgando, né? Então, mas de qualquer forma, eu entendo que o início, para falar assim para quem está iniciando, você tem que estar do lado de alguém experiente. Sim. Sim. Um mentor. Mentor, Né? Que o pessoal chama é o mentor que vai te dar umas orelhadas, né? Que, ou seja, você tem a oportunidade de errar com alguém. Exato. Isso. Vai ter Para alguém depois, quando você fiscalizando ali. começar a andar sozinho, errar sozinho, né? E conseguir acertar seus erros. Porque eu não vou falar que projetista acerta tudo, né? Não. Com certeza não. Não, Seria muito audácia do cara falar que tudo que ele faz é foda. certo. É. Ele erra, né? Lógico. Na verdade, a gente erra dentro da margem de incerteza Sim. aceitável. Mas aí, para tudo isso acontecer... Só que a arrogância do engenheiro, ele não aceita isso. Ele não vai aceitar, não vai aceitar. Quem errou foi o outro. Não, porque eu fiz a conta aqui, é assim, não, cara, não é. A sua conta é uma observação da realidade. Olha só. Na verdade, é uma validação de um princípio, uma hipótese. O cara falou, aquilo dali não vai cair. Mas por que não vai cair? Porque eu fiz essas contas aqui e deu. Eu estou entendendo que dentro da probabilidade, Sim, dali- do uso para, né, utilização que vai ser é a feita. fase atual da engenharia de estruturas, é estados limites, né? Que você trabalha com uma curva de solicitação e uma curva de resistência, você um quantio de 5% ali que vai dar certo. Aliás, tem isso também. Você começou a trabalhar com estruturas em 2005. 5 eu formei. Mas Então, antes a gente já fazia algumas Então você passou por coisas. umas 5 revisões da norma. 6118, 5 ou 6? Não, Foi 61, 2003. 6118 eu estava na aula. Essa primeira Foi 2003. drástica foi de 2003, que realmente que saiu me mudou. daquela NR. Mas eu já a disciplina de estrutura de concreto eu já fiz, já nessa norma revisada. Como é? Eu até entendo o porquê que muda muito, porque realmente é um dos das questões centrais dentro da engenharia na construção. A estrutura é o que faz a galera ajoelhar e falar, vou morar aqui porque está segura. Sim. Mas como é ter, para um profissional técnico, ter que se atualizar no mínimo de 2 em 2 anos? Vai ter agora outra revisão. Acho que no ano que vem, eu acho. É estudar no o comitê. tempo inteiro, praticamente. Como é isso? Algumas mudanças são drásticas, até de coeficientes, de análise de estabilidade. Como é? Como é que você acompanhou isso tudo? A questão das revisões normativas, eu entendo o seguinte, que indo na norma lá, a norma é poder de barganha, né? Não. Quem votou mais lá teve mais Não. votos. Até... Não pode falar isso não, Não Léo? pode. Não pode. Claro Não que pode. foda-se. Fala. Tem censura? Tem nada. Tem Eu censura? espero que No não. Rumble, não. Agora a gente vai ser censurado. vai ter cancelamento? Não, vai não. Mas enfim, a norma é quem Nós vota moramos mais. no Acre do Sudeste. Ninguém vai ver isso. É uma questão de voto a mais. Obviamente que vai ter uma série de profissionais lá Sim. extremamente curadoria, sérios e tal. Com Só que assim, estudos Já e participou tudo. de uma reunião? não. Meu irmão, eu tô em uma. Como ouvinte. de E já é garantia. uma bagunça do caramba. Eu tiro o fone, né? É. É tudo online. Eu tiro o fone e falo, não vou ouvir mais, não. Chega. Mas- Porque aí começa a virar política. exatamente. Virar política. Foge Mas- da técnica política. Top fera. Só que assim, o CERN, convenhamos, as leis da física não se alteraram. Sim. Ponto. Então, assim, o CERN em si não se altera. O que se altera é assim, cobrimento, taxa de armadura. É um consenso ali. Só que cabe ao profissional seguir as normas e entender por que aquele item está na norma. Ponto. Né? Por que ele está e onde ele se aplica. Porque tem que ter muito cuidado com a norma brasileira, porque, infelizmente, as normas brasileiras de estruturas são baseadas muito em cópias. Elas são cópias. Sim. De aí vai ter a linha que vai levar para a americana ou para a europeia. Aham. São cópias. Eu posso falar porque a de inspeção nasceu, o próprio título falou, né, que é um dos precursores, nasceu da observação do que acontecia nos Estados Unidos. São cópias. E a gente até teve uma série de projetos que a gente fez no ano passado de obra de arte especial para ferrovia.
Aí teve até uma discussão de um item lá que a gente achava que o contratante, o preposto do contratante, falou que você tem que usar esse carregamento. E a gente, não, mas eu não preciso usar esse carregamento, ele é ilógico, né? Aí começou ele baseado na norma americana. Aí eu falei, mas isso aqui não tem... Aí você vai no texto da norma brasileira, era uma tradução mal feita da americana, Nossa. truncada, tinha um trechinho lá que não era sei lá, Ctrl-C, Ctrl-V, o estagiário fez, não sei. Cortado. Lá não tem estagiário. Não, eu tô falando horrível. sério. A revisão... Não vou falar isso não. Horrível, assim, truncada. Só que quando a gente falou assim, ó, quando a gente recorre, porque não tem aqui na brasileira direita, eu vou recorrer à europeia, que é um pouco mais profunda nas análises. Geralmente o europeu é mais profundo. Até demais, às vezes. Ele é mais profundo nas normas. Mas é porque você tem uma diversidade de cultura lá. É por isso que eles são bem mais rígidos. Tem você não também. tem unicidade. Depois eu vou comentar assim, os meus quesitos em relação à norma europeia e americana. Assim, o que eu penso, né? Mas, enfim, quando você vai na europeia, aquele item já não precisava mais. Mas não era daquele jeito, e era um si. E quando você fazia a conta, dava tipo lá, 1/3 ou 1/4 do valor que a norma europeia pedia e que não valia nada. Não dava em nada, vamos botar assim. Aí virou aqueles... Aí eu falei assim, você quer que eu use? Tá bom, eu vou colocar. Eu coloco a carga, tudo bem, não vai fazer... Foda-se. Vou usar, não vai fazer diferença nenhuma. Então... Qual é o papel do engenheiro estrutural ali? É entender de onde vem aquilo ali, por que serve e qual é o efeito na estrutura dele que está projetando. Se o comportamento não for... Aí, se não vai onerar o custo. Se não muda a segurança do empreendimento. Se não altera nada, tá, tudo bem. Então, mas é o seu papel avaliar. Sim. É o seu papel avaliar. Então, como é que você tem capacidade de avaliar isso? Estudando. Entendendo comportamento e tal. Não é simplesmente só fazendo conta. E que um operador de software não saberia fazer. Porque pronto, aí, chegamos. É isso. Operador de software, velho. Não, pode falar. Não, tudo bem. Não, pode falar. Cara... Você cancelado. Não, você. Mas eu vou com você. Nós tamo junto. Léo, voltando à sua... agora, tá, pra apresentar podcast. Voltando lá na sua pergunta lá. Por que a pessoa não vai? Porque às vezes a pessoa não se sentia confortável de ter que fazer aquele montoeiro de conta. Né? Aquela conta. Com software, você consegue fazer. Facilitou. Você consegue fazer. Porque você não faz. Quem faz é o software. Né? Mas o software, o que ele é? Se você pegar qualquer software e ler os papéis dele, ele vai falar lá assim, ó, cabe ao engenheiro verificar, saber o que está fazendo e tal, ó. Até aquele pirata que você baixa, tá? Assim, vem com isso. Isso aqui, o problema é seu. Em termos se vira. Eu estou te dando uma ferramenta, saiba usar. Tá? É um facilitador, na verdade. Saiba o que você está fazendo, a responsabilidade é sua. Né? Mas aí que começa o perigo. Né? O pessoal acha que dá para operar, porque dá para operar. É fácil de operar. Tem um excesso de informações na rede. Isso aqui mesmo que a gente está conversando pode ser usado como tal. E aí é que ferra. Aí junta. Assim, a minha preocupação com a nova linha, a nova geração de formandos que tem, que não é exclusividade de engenharia ou de arquitetura. Não, é qualquer. Acho que é uma geração que está vindo agora, ela tem um acesso muito fácil à informação. Sim. E às vezes o que é muito fácil vem demais e você não tem capacidade de triar. Daí vem o papel do mentor. Sim. Daí vem o papel do mentor, né? Fala assim, não, cara, isso aqui é furada, isso aqui anda entre essas duas linhas aqui. Ó. Então, mas nesse processo da nova geração, os mentores que vão vir também vão viciados. Sim. Não é? Com certeza. Esse é um problema. Eu tenho um prognóstico. A Itaipu vai parar de funcionar. Eita! Itaipu. Porque não tem vídeo no TikTok. Soltou uma informação aqui. O cara sumou, pô. Caraca, beleza, criou um negócio. Porque os manuais estão todos lá. Você tem que pegar o manual e ler. Como não tem vídeo no YouTube, aí ninguém vai ter, cara. Mas é exatamente profissões do futuro, né? Pessoas formadas no TikTok. Não, mas a gente sabe que TikTok ganha mais do que engenheiro. Só que é o seguinte, o problema... Que vem do TikTok, só ficar vendo vídeo e aprende a fazer o negócio. Filosofando. Que a gente faz?
como ser humano vivendo em sociedade. Eu resolvo o seu problema, você me remunera, o problema que você não consegue resolver. Você resolve o meu, e é Isso assim. aí. Aí a sociedade gira em torno do capital. O engenheiro ele resolve problemas de engenharia. Quanto maior o problema, mais vai selecionando aqueles sim. aptos a resolver Sim. aquele problema. E também vai ficando mais legal, né? Obviamente, né? Vai ficando mais legal de resolver problema. Só que aí que está o ponto. O TikTok ele vai resolver que tipo de problema? Não vai estar funcionando. Não, é só Você está entendendo? É. Aí, ou seja, o cara que quer se preparar para aquilo, desculpa, não é no YouTube. Não. Não é. Ele é sentado, a bundinha lá na biblioteca, puxando livro por livro. Não é vendo vídeo no YouTube. Sim. E Desculpa. também não é fazendo aqueles cursinhos de 40 horas do Não é. software. Caraca, Não curso é. invalida. Não é. Tu Não é. lembra aquela vez que a gente foi ver? A gente foi fazer um curso. Não Você sei. não era nem nascido, não, brincadeira. A gente foi fazer um curso lá de inspeção em estádios. Mandrake. Dinheiro mal gasto do cara. Uma semana em São Paulo. Uma semana em São Paulo. Um cursinho valida. E quando a gente pegou a MP pra ler, né, que era a medida provisória, a gente olhou aquele negócio e falou, impossível de fazer isso. Nossa. Impossível. Que é o que tem vigente até hoje, que acho que a CBF exige. A gente fez até recentemente né? Mas o processo de aprendizagem já está deficitário, e só que a confiança daqueles que estão se formando está altíssima. Os caras não estão nem aí. É. Não é Tem- uma crítica assim do que, pode existir uma pessoa autodidata responsável? Pode, ó. Evidentemente pode. Mas a própria responsabilidade do autodidata, Mas é, ele chega e fala, eu vou procurar um mentor para essa diferença que o Pericles falou, né? A autodidata é diferente de você ir no YouTube, no TikTok e ver o vídeo. Aí você falou, sentar a bunda na cadeira e estudar. Aí voltando lá numa fala que eu tive lá, assim, a gente tem todo o histórico para trás, registrado de sucesso e insucesso. Sim. Você dá um passinho para frente. Vou falar de norma. Eu tive envolvido em alguns casos de investigação de reservatório, de mencionamento e tal. Vamos lá. Aí, carga de vento. Procurando a norma. Não tem. Específico não tem. Tem lá na norma, um item lá na norma americana. E é assim, a americana é pragmático. Voltando ao negócio da norma. Sabe que eu gosto deles? Eu não gostava. Quando eu fiz engenharia, eu não gostava. Eu achava eles muito práticos. Sim, muito direto ao assunto. Mas depois, à medida que eu fui trabalhando, É melhor ser prático. eu falei assim, cara, realmente, eles estão resolvendo um problema. Qual é o problema? É esse? Resolve assim. Você pega as cartilhas do exército americano, cara, resolve assim. E se você for olhar, enquanto o outro lá gastou meses e não resolveu o problema dele já está lá operando, cara. Ele está resolvido, já está funcionando. Então, eu acho que eles têm muito disso. Aí, nessa questão do vento, cara, eu procurando. A norma não tinha específico de reservatório. Não tinha nada assim específico, né? Aí eu caí na bobagem, né? Reservatório. Vai que alguém escreveu um artigo Sim. e tal. Aí chegou o cara vindo, hoje eu vou te ensinar a calcular. Hoje eu vou te ensinar. Eu falei, meu Deus. Ganhe o maior Beleza. salário do Bo- engenheiro Vamos- fazendo Botou num reservatório. e-mail lá. Vou aprender. Botou a velocidade do e-mail, vamos lá. A carga de vento é assim. Aí eu assim, o momento é PL quadrado sobre 2. Aí fez um momento na base aqui, ó. Você calculou um reservatório. Prêmio joinha. Aí o problema é que o cara que não sabe vai olhar aquele troço e vai achar que E tá vai certo. achar a que tá verdade certo. absoluta. Vai achar que tá Exatamente. certo. Exatamente. Porque está no negócio. Então, quando você procura a informação em um livro Sim. ou em alguém Ou um que artigo já técnico. ralou no Isso. negócio, aí tipo assim, você está encurtando, você já criou uma ponte. Já Rapaz, está atravessando uma até ponte. o Google sabe que ele é burro e criou o Google o Academics. Sim, que é onde saem os Porque, artigos mais irmão, sérios. e quando você faz uma pesquisa, tem muito isso quando você vai fazer pesquisa de Não é saúde. como é que é aquele script de lão? Não. No script. Você acha coisa ali também, mas Também, não. né, ali já é mais aberto para procurar. Mas ele mesmo, quando você faz uma pesquisa... Aliás, eu acho que falta isso. Você faz uma pesquisa médica no Google, alguma coisa... Estou com não sei o quê. A primeira coisa que eu... Consulte um Sim. médico, não sei o quê. Você precisa de alguma coisa em engenharia? Não tem essa informação. Vai aparecer o Zé Gambiarra, que daqui a pouco a gente vai mostrar, botando açúcar no concreto. Eu- Outro dia eu vi o cara... Não, Outro dia eu vi o cara falando... Açúcar? Açúcar no concreto. Eu vi. Outro dia eu vi um cara falando assim, vou ensinar você a fazer uma impermeabilização para nunca mais você depender você não vai gastar menos de não sei quantos reais. O cara misturou cola,
Nossa Açúcar e argamassa. Senhora da Penha. Aí tu passa aqui e foi, ó. Nenhum cliente. Né, o scout do cara, nenhum cliente meu reclamou. Então quer dizer. É porque o cliente ficou tão puto com você que não chamou. Ou sei lá também, né? Então assim. É esse negócio. Tinha que ter esse disclaimer também. Sim. Eu usei disclaimer 2 vezes já. É. Tinha que ter essa advertência. Você está tratando de um assunto técnico, científico, que precisa de um respaldo. Consultar de um profissional habilitado, exatamente. Não pode você chegar no Instagram e É. fazer um curso de CIPCAD e achar que você sabe projetar a porra de uma estrutura. É. Exatamente. Desculpa, falei demais. Perdão. Eu fico revoltado. Eu sabia que quando eu chamava você eu ia ficar revoltado. Não é ficar revoltado, não. Mas, cara, olha só, vamos lá. Vou dar um exemplo de projeto. De uma vez chegou eu tinha feito uma verificação de uma casa na Alphaville. Casa de Alphaville aqui, se tem gente vendo de fora, pra mim é o círculo dos horrores. Nossa. Cara, sério, é projeto de arquitetura mal feito. São projetos, assim, é difícil você pensar um projeto bom. São fachadas imponentes, né? Assim, Mas porque de- também o código de obra interno, né, desses loteamentos fala que você tem que fazer. Não, ele tem. Não, que pelo tem que eu que ter vi, uma assim, tem fachada, pé tem. direito, tem taxa de ocupação, tem essas coisas. Aí Você tem que fazer uma casa grande. Tem toda uma... Mas enfim, aí vira aquela competição de arquiteto para quem que faz a fachada mais bonita. E Balança o pra interior cá, mesmo ali, e o projeto em dane-se, si, né? dane-se. Dane-se. Eu já vi, teve um caso lá que eu cheguei pro cara e falei assim, cara, sua sala tá horrível. eu não costumo olhar não, bicho, mas essa sala aqui, eu tô com dó de você. Vira essa escada, cara. Aí ele foi olhar com o arquiteto, cara, eu não tô entendendo. Aí você, realmente mudou. Aí mudou esse cara. A fachada, uma porta que tinha 6 metros de altura. Nossa Senhora. Aí eu até brinquei, você botei uma girafa assim, a girafa entrava de bundinha, né? De frente, de bundinha na porta. Falei, Se ela baixar a pô, cabeça. eu não quero morar no casa, enfim. Olha lá, o Alphaville é o ciclo dos horrores. Aí, muito balanço. Aí você vê um cara que quer contratar um projeto que não remunera um profissional, que precisa para aquele tipo de projeto. Sim. Eu não estou falando que não tem a casa mais simplesinha, sem balanço, que não dê para fazer naquele preço. Tem um profissional que tá a fim de fazer, o cara que quer pegar para pegar a experiência, ok, tudo bem, sem problema. Ninguém precisa ficar brigando por causa disso. Mas tem um projeto que é mais complicado que não cabe para aquele profissional, porque ele não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Pegando a analogia da corrida lá, tem um cara, um treinador que fala assim, ó, o corredor ele tem que estar preparado, tem que ter direito a fazer aquele treino. Ou seja, ele tem que ter ralado antes para poder fazer aquilo. Ou seja, para você estar fazendo aquele projeto, você tem que ter errado, feito outros merda para trás, para ter capacidade de quebrar a cabeça naquele. Sim. Então, é uma estrada. Enfim, aí chegou um lá desse para verificar e eu olhei, tá errado. E vai cair. Aí eu, puta que pariu. Chamo o cara, chamo o dono. Aí chamei, sentou na mesa assim, ó, seu projeto tá com esse problema, esse aqui, e vai cair. Você precisa resolver rápido. Aí conduziu para resolver, enfim, e uns fatídicos durante a obra, o carregado da obra me ligou, Péricles, aquele lugar que você falou para vigiar a trica começou. Nossa. Falei, vai em tal lugar. Abriu, escora tudo. Nossa. E já tava, Isso que você já tava na tava- obra ainda, tava na obra ainda. Colapsando. Aí enfim, um amigo dele falou, verifica o meu projeto, que era do mesmo projetista. Aí eu abri, olhei assim, falei, cara, ó, eu não quero fazer. Pede para fazer outro projeto, porque eu vou te dar um exemplo aqui. Tinha uma transição na garagem, que a garagem era do subsolo, 12 metros de vão. Pilar nascia em cima, assim. Aí o cara deu a solução por causa de pé direito, viga metálica. Aí eu já vi acoplar, você pega uma perfil, acoplar 2, eu nunca vi acoplar 3. Olha que eu já fiz bastante estrutura metálica. Nunca vi, e projeto industrial, ponte, o caramba, 4. Nunca vi acoplar 3. Mas ele acoplou 3 W610 por 120, 130 kg por metro. Então, vamos fazer com 100 a conta. 100, 200, 300 quilos, 1 metro do perfil. 12 metros, Não. pilar nascendo em cima. Aí a viga, ok, tá, tudo bem, não vou falar que ele calculou demais, não. Chegou lá na viga, numa viguinha de 15 de base, 45 de altura, com parabolt de 3/8. Nossa. Parabolt. Precisa fazer conta? Não. Não. Não precisa fazer conta? Falta. É operador. Não Operador. dá, Operador. não dá.
Operador. Não dá. Operador. Loucura isso. Operador Não de dá. som. Aí você vai, assim, esse é o mercado. Eu não, Esse é o que está posto. É. Esse é o mercado que está posto. Acho que talvez um ponto fundamental também é a contratação por leigo. Né? O leigo contratar projeto estrutural. Eu acho isso temerário. Uhum. Eu acho, não, tenho Sim, certeza. sim. certeza. Sim. Isso é assustador, cara. É Mas olha assustador. só, para pensar. O cidadão que contratava a construção sem nada, para ele contratar um projeto por si só, você entendeu? É. O cara vai fazer um prédiozinho de 3 andares. Não estou nem falando voltando a falar da questão de periferia, que são outras questões sociais que envolvem a não contratação de profissional. Mas da classe média mesmo. Os maiores os acidentes que tivemos nos últimos anos no Brasil foi reforma de retrofit em condomínios, cara. Sim. E aí? Tem profissional envolvido, tem responsabilidade civil e é contratada a Bangu, não tá nem aí. É. Então, é uma mudança de cultura, né? E voltamos a falar de um tipo de serviço, não desmerecendo os outros, que também interfere e dá problemas em manifestações patológicas que podem ocasionar a estrutura. Mas a estrutura óssea, é o que vai fazer ficar em pé, irmão. em questão de E é segurança contratada, é a mais impactante, e é contratada né? a Bangu. Tá E tem uma balança, né? Na verdade, duas retas assim, né? Que você tem que magiar: segurança e custo. Exato. Segurança e custo. Você não pode, já vi projeto que o cara pega a tabela de perfil, vai lá no último e coloca. Uhum. Tem gente que faz o projeto, aí ele deu área de aço lá 5 centímetros quadrados, ele bota 10. Uhum. Tem também. Tem preço tudo também. Exatamente. Então, Chegou por o conta momento. disso, eu sempre Chegamos- faço essa introduçãozinha. Podia ter uma musiquinha antes, eu vou bolar. Por conta disso, tem muita gambiarra. Sim. Gambiarra. Você vai mostrar gambiarra aí? Com certeza. Um pouquinho. Não dá pra mostrar tudo, mas são umas coisas De legais. estrutura, então, é onde a gente Pode mais rir? vê, né? Pode dar gargalhada? Claro. Pode, claro. Deixa eu Não mostrar falando aí. o nome dos caras. envolvidos. Momento engenharia de quinta Só aquilo que tá aberto categoria. em processo, que todo mundo conhece, é pra falar. Manda aí, Misael. Temos Gostei alguns do casos. Misael, cara. Misael, Essa é clássica, né? Esse é o clássico. Autoconstrução na periferia. Exatamente. Acho que é um dos problemas maiores é você fazer a técnica e o entendimento chegar no cidadão comum. Uhum. Que, porra, ele tem que pensar primeiramente no que vai comer, É. no que vai trabalhar. Porra, o cara. Exatamente. E a terceira coisa, eu quero um teto para morar. Sim, e aí vem essa questão da economia, é uma questão social financeira, né? Então vai construindo em cima, e não se projetou ali o primeiro pavimento para poder suportar a estrutura. Sine qua non. Como resolver isso? Pois é. Na questão social mesmo, assim. É difícil, né, cara? Assunto, como você disse, é um assunto bem delicado, né? Uhum. Envolve muitos fatores. Só que do ponto de vista de uma edificação dessa, o cara ele está avançando na rua, ele construiu de qualquer jeito, ele está pondo a vida dos outros em risco. Sim. Então, do tipo, eu não posso alegar que eu estou com pressa para furar o sinal. Tá entendendo? Entendi. Tá entendendo? Eu entendi. vejo nesse olhar. Sim, Não é porque, Porque a sua porque eu família não tá tenho ali mesmo. recurso que eu posso botar a vida dos outros em risco. Da sua Exato. família. Vamos falar o seguinte, próprio, né? se você coloca a sua própria vida em risco, Uhum. você está assumindo para você. Você põe dos outros, Uhum. é uma coisa assim, é inadmissível. Você põe num familiar, aí você já é doente mental mesmo, Uhum. entendeu? Porque é falta se Senso, você não tem compaixão e amor pelo semelhante, pelo menos um descendente seu. É. Viu, Zé? Você é um psicopata. Vamos pro próximo próximo. aí. Meu Deus. Nossa, essa daí, gente. É forma, né? É forma É perdida. né? forma pra fazer É forma- coluna. É Coluna, forma, é forma perdida, Não, né? eu ia falar que é sustentável usar a utilização de pneu ali. né? Não, e cadê aqui, ó? Aí. Gente, pois é. Tá sem Gente. ventilação. eu ia Na falar. verdade, Pilar a de pergunta que se pneu. faz é quando cai. É. Tem Antes da foto ou depois da foto? Foi só o momento de tirar a nos foto. fundos da casa do meu pai tem ele fez um muro, o vizinho ele avançou, a edificação dele original estava aqui, ele avançou 1 metro e pouco, 1,20 m para apoiar no muro Uhum. e subir a puxadinha dele. É uma questão de tempo, né? Mas vai cair, cara. É só uma questão de Nossa. tempo. E eu conheço uma casa de AJ dobrada.
onde eu vivi. Brincadeira. Não, onde eu vi. Próximo aí, Misael. Aí já é uma coisa mais... Aí já, Caraca. exato. Aí você já envolveu uns técnicos aí que tiver... Essa daí até falou, quando você vai exibir um caso de... Esse aí foi Mas Minha Casa Minha Vida, né? Foi. Minha Casa Que Minha é Vida. um, que é um problema... Social também. É um problema seríssimo, né? Minha E Casa social. Minha Vida foi para resolver problemas e gerou Mais Mais problemas. um problema de engenharia absurdo, né? Você pega ó, a Fundação Irradier, tá em balanço ali. Nossa. Não, e assim... eu falei, Minha Casa Minha Vida, de novo. A Caraca. norma de desempenho foi feita na época, foi meio que concebida para trazer um pouco mais de dignidade às obras públicas, às obras civis de habitação. Minha Casa Minha Vida foi excluído. Uhum. Ah, não, mas ela não tá enquadrada. Agora tá, mas antes não. Porque pelo que eu tinha lido, tá. Porque Ela entra na delay. faixa menor, né? Sim, mas e aí? Não tem, você faz hoje um perfil de desempenho de qualquer obra de Minha Casa Minha Vida? Talvez seja cultural, cara. Esse negócio do Sim. desempenho é cultural. Você pega... Por que eu vou fazer uma obra? Eu vou me despender tanto para fazer uma obra que vai me durar 1 ano, 2. Uhum. Aquele pedreiro que falou que ninguém me chamou porque ele fez um negócio para durar 1 ano, 6 meses. Sim. E o cara que fez falou assim, poxa, eu vou Resolveu ter que fazer o de problema. novo. Não resolveu o problema, vou ter que fazer de novo. Mas é assim mesmo, e por aí vai e tal. Né? Eu entendo que um empreendimento desse não pode... na norma de desempenho está para 50 anos. Sim. De vida útil, Mínimo. né? Vida útil de projeto. Só que no meu entendimento, é para fazer mais. Você não pode fazer um 200 empreendimento desse, dinheiro por exemplo. público, para durar 50 anos. É muito Não pouco, faz né? sentido. Não faz sentido, sabe por quê, cara? Eu fico olhando assim, você pega os construtores, os romanos. Assim, são fenomenais, né? O Império Romano construiu assim, um poderio de organização, o pessoal fala assim, mas é guerra. Não. Cara, a organização que eles fizeram para expandir o império daquela forma, fazer estrada, comunicar tudo e construir da forma que eles construíam, levavam água. Tem água, Os aquedutos até hoje tem em Roma você encontra fornecimento de água que o pessoal não sabe nem como chega. Galerias de esgoto também. Sim. Ainda existe até hoje Vai fazer uma obra de metrô, tem que parar porque achou um aquífero lá, um reservatório subterrâneo e por aí vai. Você vai para um coliseu. Cara, eles construíram mais rápido que a gente construiu o Kleber Andrade. É mesmo. Com acabamento em Carrara pelo lado de museu, fora. Não, e o museu Casas Artes tá lá até parado. Pedra sobre pedra. E não é... Cara, eles não fizeram um barraco. Eles não fizeram daquele tamanho. É gigante o negócio, cara. O negócio é muito grande. E fizeram pedra sobre pedra. Aí vai falar, eles não tinham 0. É conta? O problema é conta? É matemática exata? Não, não é. Não é. Eles não tinham 0. Então a conta estava errada. Pra você ter uma ideia, o primeiro registro na literatura de engenharia de nega de estaca é dos romanos. Eles falavam assim, cravar a estaca para não descer mais que 1 centímetro. Aí você pode parar. O primeiro registro de nega que existe é dos romanos. Olha só. Aí, só que as construções deles estão lá. Estão lá, assim, o que eles deixaram de legado? Tá lá. A marca do ser humano tá lá. Olha a marca do ser humano aqui, que passou dessa construtora. Do Zé Gambiarra aí. Nossa. Não foi inspirado em mim. Cadê? Opa, conheço a foto, hein? Não, Conheço a foto. é um coral, né? Um dia foi num Barra de Aço. Aí, deixa eu te foi. falar. Isso já é o reforço. Tá doido? Caramba! Esse já é o reforço. Brincadeira. Não, aí é sacanagem. Esse já é o reforço. Sério? Meu Deus do céu. Caraca. Impossível. Depois Nossa. em off você me fala, né? Vamos pro próximo aí. Próximo aí, Misa. Isso daí como é que se diz? Quase toda construção... Essa foto é sua, cara? Não. Não foi, claro que não não. foi em Vitória nem em Vila Velha, Nem não. Vila Velha, não. É o que mais acontece. Você tem... Aqui você tem dois problemas. É o estrutural mesmo, que deu uma deformação assim, por estar em balanço, e o problema da fachada também. Ou seja... Dá pra ver uma trinca ali. Aqui já tá... Isso. Aqui tem uma trinca aqui. Sim. Aqui. Você sabe e antes que tinha outra. essa verificação que entrou em 2003, a verificação de dano a alvenaria, a elemento de alvenaria, L sobre 500 1 centímetro em viga ou laje, ela é uma verificação doída, cara. É. Doída de você chegar nela. É muito difícil.
Por quê? Dependendo do vão, é difícil, cara. É 1 centímetro é muito pequeno. E a gente está falando de concreto. Né? Concreto que é... Então, muitas das patologias que você encontra em alvenaria é porque, cara, você não consegue chegar nisso. Sim. É muito difícil mesmo. É por isso que você tem que ter a visão holística de como trabalha todo o sistema. No meu entendimento, eu entendo que não deveria só imputar só na verificação da estrutura. Claro que não. Deveria ter mecanismos mais flexíveis da alvenaria. Mas tem. Entendeu? Se aquilo dali é impossível de você fazer e o elemento não vai apresentar o desempenho para suportar tal, chapisco, embolso, revestimento e alvenaria, você tem que traduzir. Eu já tive caso, falei assim, ó, cara, não dá, não vai verificar, e você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. E lá a gente já começa a nascer no arquiteto. Isso. Passou pelo engenheiro de estrutura, passou pelo engenheiro de conformidade e desempenho, passou pelo engenheiro de obra e pro executor. Quem dera se a gente tivesse esse tempo todo. Hein, tem. Próximo aí. Também não foi aqui, não. Rapaz, olha só que doideira, hein? Como é que dá manutenção no pilar desse? A norma ela fala que você tem que dar manutenção. Sim. Aí que está o aprendizado. Se você olhar algum projeto bem lá nos primórdios, eu já fiz isso. Eu já projetei pilar assim. Depois que eu vi patologia, depois que eu vi o item normativo direito, entendi, compreendi, eu não faço pilar encostado no outro. O cara não mais bota pilar. Não vou colocar. Não vou colocar. Porque você vai se ferrar lá na frente para poder mudar isso. Exatamente. Isso daí já vem da maturidade do projetista. E eu passei a olhar engenharia assim, poxa, pensando nos filhos dos meus filhos. O que eles vão pensar de mim? Aqui que eu vou deixar para eles? Vou deixar um coliseu ou vou deixar um Minha Casa Minha Vida? Porra, você pegou pesado, hein, cara. Próximo aí. Esse daí... caso emblemático. Esse é um caso emblemático aqui em Vitória, né? Em que houve uma sucessão de erros, não só de projeção, de projeto. A gente pode falar, porque já foi... já teve perícia, já teve investigação, né? E foi erro de operação de software. Esse aí? Confiar no que estava lá no que tá posto, e né? esquecer disso que eu sei, da visão. Você sabe que eu faço, pego estagiários, primeiras perguntas, vou ensinar um software. Eu falo assim, cara, ó, cuidado com esse negócio. Tá vendo esse fator aqui? Ele serve muito bem para viga chegando na laje. Aí ele vira 0,01 para tirar o torçor e tal, porque senão dá muita armação errada, que não funciona. Que é, digamos assim, quando você faz uma análise, tem um monte de esforços que eles não existem. São resultados meio que residuais da análise. São residuais da análise. Então, você tem que entender que aquilo ali, se você não armar, não vai dar. Eu já tive discussões sérias com um cara que avaliou o projeto, falando, mas aqui vai dar torção. Se você armar, vai dar. Se eu não armar, não vai dar. Eu tenho que ter esse tipo de compreensão. Né? Aí eu pego um caso lá no software. Você faz assim. Ele funciona muito bem aqui, mas se você fizer isso numa marquise, você cai. Você vai achar que dá o resultado certo, mas cai. Porque ela finge esse momento. Ela vai dar um fator que não pode dar ali, só que é geral. Só que aí a viga você vai calcular errado, o pilar você vai calcular errado e vai cair. Sim. E vai cair. No software tá bonitinho, tudo verde lá, né? Mas vai cair. É simples assim. Próximo aí, my friend. Temos mais algum? Eu acho que não tem. Acho que não, acho que acabou. É o último, né? Acabou então. Não quis pegar mais pesado nisso aí, não. Esse foi pra finalizar. Não, tem muito. Então a resposta. Por que ninguém quer se especializar em estrutura? É preguiça. Não. É porque é uma pica de todo esse que é o ponto. É pesado. Por que os prédios caem? É porque somos humanos e suscetíveis a falhas e temos que ter consciência de que estamos lidando com vidas e o excesso de confiança. Sim, tem que ter responsabilidade, Responsabilidade é tudo. Confiar em software. Eu endosso isso aí. É a arrogância. 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 Achar que porque sabe fazer meia dúzia de conta, conhece a verdade do universo, que não é bem por aí, né? A gente está muito longe disso. Então, a engenharia é diferente? Povo unido. Sem pudor. Galera, muito obrigado. Périx, obrigado. Deixa aí sua rede de contato aí, cara. Quem quiser entrar em contato com você, rede social. Fala sobre as corridas. Antigas, eu sei, Facebook. Orkut não, né? Não, e-mail. E-mail. Cringe é foda. Daqui a pouco você vai falar, minha caixa postal é. Caixa postal. É ferreirengenhariaestrutural@gmail.com.
Rede social é Ferreira Engenharia Estrutural no Instagram. Acho que é Não, arroba, né, que fala. Né? Arroba que fala. Arroba que fala. E Péricles Ferreira 82 no Instagram. E o TikTok também. tem? TikTok não. Não acredito. Não, lamentável. Não vejo. Não vejo. Só as propagandas já são suficientes para mim. Péricles, obrigado por ter vindo Eu hoje. que agradeço. Tá? Foi também mais uma aula aí. A Foi, gente está tendo foi. de estrutura. Não, você vai vir né? mais vezes. Nós vamos ter uns... Não, mas pega um caso, cara. Não, Vamos estudar no caso. calma, Vamos estudar um jovem. caso. Vamos apresentando os atores. Vamos pegar uns Com casos aqui. certeza. Tem Ah, pera lá um Tem pouquinho. Se pera você lá um muito quiser, capítulo se você ainda. quiser pegar caso real de acidente, Nós vamos querer... tem caso que eu posso falar porque é de Não. obra minha, que Aí, já ó. fizeram bobagem, entendeu? Então, Não, eu quero vamos falar pegar um das caso caixas desse pra d'água. falar. Nós vamos falar sobre as Também. É, isso aí, vamos ver. Não. A gente Não, tem um reservatório que, Não, a que eu gente- posso abrir para você sem problema. Não, eu sei, mas eu só quero falar da concepção, não quero falar das pessoas, relaxa. Mas galera, ó, obrigado. Compartilha aí, né, Lia? Vamos lá, a gente tem muita coisa para falar. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo das pessoas que estamos trazendo aqui. São profissionais gabaritados, que temos plena confiança no serviço deles. O Péricles é um especialista aí, eu confio. É porque é meu amigo, senão eu não ia convidar, não. Tem muito amigo aí que eu não vou convidar. Mas é um profissional de excelência, tem um senso crítico. Sim. E se forjou a índole dele e o profissionalismo dele das melhores formas possível. Então, galera, ó, obrigado aí de novo, Péricles, obrigado a todo Eu mundo que aí. agradeço. Valeu, abraço aí, galera. valeu. Até a próxima. Obrigado.